Santo Senhor, quanto tempo. Saudações a todos, live de improviso total aqui. Deixa eu ver se eu acho um entrar junto. Aí, ó. Fala aí, brother. E aí, mano, faz Deus. Tá bem? Bom? Sua alegria? Graças a Deus. Já tava na beirada da cama pra dormir? Colocado pijama já. Ô, louco. Por isso que eu não quero chegar nessa idade, hein, mano. Ah, rapaz, esse ano é 49 primavera, né, meu? É louco. E aí, negrão, só glória? Fazer uma livezinha, Só tem glória, graças a Deus. 29, 30 pessoas, rapaz. Os irmãos Bom, é né? cheio de caridade. Não sei se é de curiosidade ou é Eu, a- os amigos mesmo aí que tá dando uma forcinha. eu acho que é Ah, mais o amor do coração mesmo, né? deve ser. Misericórdia sendo exercitada. Esse Verdade. botãozinho da live aqui do meu Instagram tava enferrujado. Eu tive que passar um WD-40 aqui. Passou um 3D aí. É porque não é só eu não, né? O Anderson sumiu, o Rafa se afastou, segundo ele, definitivamente É das mesmo? lives. É, tá Rapaz. ficando, tá ficando só nós. Eu acho que nós dois deve ser imprudentes, viu? Somos dois imprudentes ainda aí. E nós estamos fora nós estamos fora dos trilhos ainda, hein? Estamos fora dos trilhos. Mas vamos lá conversar alguma coisinha sobre o evangelho e o falso evangelho, né? Lembrando que para ter um falso precisa ter um verdadeiro. E que o nosso adversário não é criador de nada, né? Mas é um Sim. falsário de marca maior que busca É qualquer, mestre, né? qualquer alternativa aí para destruir a verdadeira fé em Cristo. E ele é sutil, sorrateiro, é como uma sombra rasteira, não faz barulho, ele chega de um jeito que convence muito bem, né? Vide lá na tentação de Jesus, ele chegou para o Senhor e falou o seguinte, meu, se você está com fome, cara, 40 dias e 40 noites, você tem poder de mandar essas pedras se transformar em pão. Você tem poder, elas vão te Sim, obedecer, né? Enfim. Outro ponto, sim. falou, se você se lançar daqui, os anjos vai ter que segurar você, porque eles te obedecem, tem que te obedecer. Você é superior a eles, né? Sempre apelando Sim. para aquilo que talvez a sua defesa não se arme para identificar, né? O próprio Pedro, né? O próprio Pedro Sim. falou ali, olha, mestre, dá um jeito de evitar aí, né? Não ser crucificado, tal. E o Senhor falou, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, né? E se a Em gente Eva, né? é, Desde o Éden, né? Ele é, sempre foi ardiloso, né? Eva, porque Adão mesmo ele não caiu na cilada, né? Quem caiu foi ela, né? Ele só Foi seguiu, Eva. ele só seguiu a mulher, né? E o Mas Pedro, ele atiçou a cobiça dos olhos dela de uma forma sutil, sem que ela percebesse, né? porque o pecado original ali, na verdade, não é uma desobediência apenas de comer um fruto. E sim, ele falou: olha, se você comer, Deus não quer que você coma, porque você vai ser igual a ele. Então ela Sim, falou: se eu comer, eu vou ser igual ao meu Criador. Sim, então ela quis usurpar o lugar de Deus, ser pelo menos igual a Deus, não aceitava ser criação, quis subir à altura do Criador, né? Então o veneno dele foi tão sutil que despertou nela algo que não existia, né? Que foi essa grandeza de querer ser semelhante a Deus, né? porque é o que estava nele, né? É o pecado Sim. dele, né? É o envaidecimento dele, né? Que não aceitar ser. Até Submisso, né? eu assisti um comentário, achei muito interessante sobre a grandeza de Satanás, né? Sendo ele um ser angelical, detentor de luz, né? Como a palavra Lúcifer, né? Que é aquele que possui a luz, né? Possui a luz. Se te coloca, Joel,
num lugar muito isolado, quando a tua grandeza em esplendor, ou seja, é o isolamento da beleza. Ou seja, se você é poderoso, é belo, é grande, logo você se isola por ficar muito acima da maioria, né? E você não aceita menos do que aquilo, porque aquilo já se tornou tão confortável desfrutar daquela grandeza que você não aceita descer um degrau. Isso te imobiliza a ser humilde. É o caso de Satanás. Ser tão grande lhe fez se isolar em sua própria grandeza e enxergar nele algo que não existia, né? Porque o orgulho e a vaidade é o estado mental mais anti-Deus possível, né? É o estado mais distante de Deus, conforme de forma antagônica, a humildade, a humilhação e a reverência é o estado mais próximo de Deus, né? Então, Você colocando essa situação aí, me veio à mente a alusão que Ezequiel faz dele, né? Naquela parte de que ele andava sob as pedras afogueadas, né? Então ele estava acima. Pedra não é mineral, né? Não é uma pedra mineral de ouro, de fogo, mas é a classe angelical. Ele andava sobre toda a classe angelical, né? Que era, vamos provavelmente, colocar dentro de uma alusão, as pedras angelical. Então ele tinha uma beleza, um poder e uma força que isso fez dele crescer essa arrogância dentro dele, né? e é o apelo que ele deve ter feito, né? Isso a gente está supondo, alguém pode, vou deixar essa live salva, alguém pode dizer, não, isso não tem base bíblica para defender. Mas supondo por obviedade e usando os mesmos argumentos como base de linha racional que Satanás utilizou para abordar Cristo em 4 de São Mateus, dá para chegar a uma conclusão, né? E isso é um posicionamento meu, de que ele abordou a terça parte dos anjos, lá aquela ideia da terça parte ter sido convencida exatamente nessa questão, não era impondo vem e me siga, e sim seduzindo de forma ardilosa, oferecendo algo, mostrando algo, como que dizendo, cara, Sim. você é um serafim, velho, você é muito poderoso, você não deve ficar só com isso, aceitar só isso aí, você tem que ser glorificado, eu vou deixar você num lugar muito mais alto, enfim, Você apelou pode ser alguém no reino, né? apelou para o envaidecimento. A sedução deve ter sido muito grande, porque para converter, não, né, mas convencer seres angelicais, que a gente sabe que é milenares, né, até porque eles não são eternos, Sim. porque foram criados um dia. Mas são seres milenares, você imagina o acúmulo de conhecimento, enfim, a capacidade intelectual de cada ser desse, e foi seduzido pelo astuto. Então, não é moleza, irmão. Não é moleza. Não, não é pouco. Hoje mesmo, Imagine nós, né? se nós não tiver capacitado pelo capacitador, debaixo da luz dele, que ele trazendo discernimento, alertas, ainda assim você tropeça e cai, porque a Bíblia ela já prevê isso. Ela fala, o justo vai cair 7 vezes. E 7 vezes eu o 7 vezes. levantarei. Então, mesmo estando Perfeito. mesmo estando na justiça, que a justiça que nós temos, ela não é nossa, né? Ela é emprestada. Eu não tenho justiça, você não tem justiça, nenhum de nós temos justiça. A justiça é emprestada, nós vivemos justificados pela justiça de Cristo. É isso, né? Então, a justiça Sim, sem dele nos dúvida. faz justos. Logo, não é as nossas obras que nos justificam, mas a nossa fé nele é que nos faz justos, né? Porque cremos no justos no justo como o único Salvador. Vemos nele a perfeição, vemos nele o Redentor e renunciamos a nós, né? Sepultamos o velho homem e cremos que ele é o que é e nós não somos nada. Então, logo, se não fosse a luz do Senhor e o dom do discernimento e a mão dele que pega o justo, que cai toda vez e levanta de novo, nós já estávamos caídos. Eu li ainda hoje, né? Que ele enganaria até, né, ele levantaria falsos profetas, né? Que enganaria, se possível, até os escolhidos. E de Satanás, Se não fosse abreviado aqueles dias, né? A força dele seria tamanha. encurtado os minutos, né? Que alguém até pode falar, é balela, mas todo mundo percebe que se nem começa a semana já está terminando, nem começa o dia já está acabando. Então, essa velocidade, o gás que pegou, olha aí, já está encerrando um ano. Começa o outro, se nós viver os próximos 12 meses aí do ano que vem, vai ser numa velocidade ainda mais acelerada.
nós estamos vendo o Senhor dando velocidade no tempo para abreviar os dias, né? E ele falou lá, ele se disfarça até de anjo de luz. Então, para aqueles que ficam aí glorificando as ações angelicais, né, expectando, quero ver um anjo, o anjo passou, o anjo chegou, o anjo não sei o quê, pode ser que uma hora o anjo que passa é Satanás disfarçado, né? Não é? É porque ele usa muito essa artimanha, né? É um campo fértil que abre uma possibilidade dele trabalhar muito em cima disso, né? Sim, sim. E desde a da igreja primitiva, né? A própria igreja primitiva dava muito foco em anjo, né? Principalmente a igreja de Colossos, né? Ele trabalhava muito em cima disso. Por isso que Paulo, em Colossos, ele enfatiza muito a primazia de Cristo, para que tirasse deles essa heresia de eles fazerem cultos e adoração a anjos, né? Sim, sim. Porque essa veneração, ela é é raro alvo também, né? Você tá, em vez de você colocar o alvo da tua adoração para o Criador, para a pessoa de Deus, você começa a adorar a criatura, né? O 22 de Apocalipse, quando João terminou a visão, ele tentou reverenciar o anjo de joelho, né? O anjo interrompeu e disse, eu sou conservo teu. Né? Ele só vive em outra esfera, né? A esfera espiritual, que nós não temos acesso, e não é maior ou melhor do que nós. Na verdade, debaixo de Cristo e da ação da palavra, ele está se colocando como igual, ele estava ali como conservo, né? Conservo. Bom, o falso evangelho, ele foi criado para agradar os que preferem ser entretidos do que convertidos, né, Joel? Transforma o Aos pastor que no... preferem ter o ego massageado, né? É, Essa é a verdade. transforma o pastor num tipo de palhaço e a plateia num tipo de circo. E aí começa a fomentar a ideia de que tudo vai dar certo, que esses dias, né, até foi um caso que aconteceu numa reunião familiar aqui, enquanto a gente atendia aquelas reuniãozinhas online, e Sim. teve uma oração de uma irmã, né, e na verdade de um irmão, perdoa, e o irmão orava assim, Senhor, graças nós te damos pela tua serva organista que tu preparou, que ela deixou de lado toda a sua guerra, suas aflições, e veio aqui te glorificar. E aí, quando encerrou, precisei corrigir. Falei, irmão, não é assim. A oração está errada. O irmão pode ter até se ofendido comigo, mas sem problema. A oração, assim o irmão dá um tipo de heroísmo para a irmã. Parece que ela, mediante a toda a provação e as adversidades, assim mesmo ela de forma valente, ela atravessou tudo isso e veio aqui louvar a Deus. Então a glória dessa oração não está indo para o Senhor, está indo para ela. A oração correta seria, Senhor, graças te damos pela tua serva organista, que mesmo diante de tanta prova e guerra, tu deu força dela te louvar. Ou seja, a força é do Senhor. É o Senhor que capacitou ela para tal, né? Então você vê que são coisinhas pequenas que Satanás vai semeando, ele vai semeando e ninguém vai percebendo, vai se tornando algo cauterizado, sem sensibilidade e parece correto, né? Parece E correto. você vê que isso é bíblico, né? Porque Isaías profetizou, né? Que ele dá força ao cansado e vigor ao que não tem nenhuma força. Então é parte dele, não parte de nós, né? Não tem capacidade nenhuma nós, né? A Nós gente, somos incapazes de produzir essa força, né? sim, por nós a gente já desiste, né? Por nós mesmos a gente já estaríamos entregue. Na primeira dificuldade, primeiro obstáculo, a gente não conseguiria vencer. Mas o Senhor é aquele que tem feito do impossível o possível. Então a gente levanta a caída e ele nos coloca de pé. Aquela máxima que eu acho linda, a frase sobre a graça, né? Eu nasci morto, mas morrerei vivo. Né? Vivo. Isso Então é forte, essa é forte. é forte, é topíssima essa frase. Porque se você entender, se você nasceu morto e vai morrer vivo, olha como inverteu a coisa, né? Não é das tuas obras, não é da tua postura, não é da tua força. Mas vamos lá no que eu gostaria de conversar sobre aqui. Está chegando quase 100 irmãos aí junto com a gente. É uma hora dessa, Glória a Deus. sem anunciar nada. Vai preparando a pregação aí, Joel. Já vai ajeitando a rajada. Viu? O falso evangelho, ele sonega o trigo, com isso ele deixa a irmandade, o povo, desnutrido,
sem nenhuma condição de vencer, de viver, de caminhar, deixa cego, surdo e amordaçado, e o guia para o abismo. Este é um ponto terrível de dizer, mas é uma verdade. E nós começamos isso desde o comecinho do processo cristão dentro da congregação. A gente traz alguém que aprendeu, né? Traz alguém. Eu fui levado assim. Sim. Eu fui levado assim. Minha sorte é Cristo. Eu também, sem dúvida. Eu tive um suporte familiar. Teve pai, meu pai que Deus recolheu, minha mãe, teve irmãos. Eu entrei dentro de uma atmosfera cristã que eu fui sustentado pelos pilares dos amigos, das visitas, das viagens, que me segurou. Mas se eu fosse tirado prematuramente desse contexto e isolado num canto, sozinho, eu não tinha nenhuma condição de continuar. Logo eu já ia me iludir com o mundo de novo e voltaria para onde eu estava. E eu ia presumir, então, que eu não tinha mais direito algum, então eu ia incorrer naquele assunto lá dos fariseus e os prosélitos, né? Que eles fazem esse prosélito para si, depois abandona, né? Não dá nenhum tipo de estrutura. Perfeito. E faz dele filhos do inferno 2 vezes pior do que vós, né? Foi o que o Senhor falou para ele. Então, o começo da obra já começa errado. A gente leva a falar, assiste o batismo, tá? E é para salvar a tua alma. É o primeiro ponto, que a gente já conversou muito sobre isso, né? Que tá errado você falar para alguém, olha, vai lá batizar para salvar a tua alma. Tá errado. Você tem que batizar para se renunciar a si mesmo, né? Reconhecer a tua miséria, que você é digno de morte, que a cruz é tua, que você tem que ter em Cristo o reconhecimento total do favor imerecido que você não merece, que por justiça você merece o inferno, mas por misericórdia ele está te dando a graça, ou seja, o favor imerecido. Se você não entende o batismo, você vai lá para passar pelas águas para se livrar da condenação. E aí você... Na verdade, a pessoa tem que entender que o batismo é nascer de novo. Esse homem, essa casca aqui que existe, ela está condenada. Para que você possa se salvar, você precisa nascer de novo, através do batismo. Só que para nascer de novo tem que entender o contexto da morte, né? Sim. Porque senão ele que ele é até uma boa pessoa, como a gente ouvi muito isso. Não, irmão, essa pessoa aqui, ó, só falta batizar. De tão boa que é. Só falta batizar. É um crente, é melhor que muito crente até, né? Tem irmão falando, esse fulano, aquela fulana, é melhor que muito crente até. Só falta batizar. E isso chega no ouvido dessa pessoa, ele entende que é isso mesmo, porque ele dá uma examinada no coração, ele é honesto, trabalhador, enfim, ele cumpre toda a agenda de um cidadão exemplar. Então ele fala, realmente, é só batizar, né? Passar pelo ritual e eu tô salvo. Era assim que Paulo achava que ele era, né? Perseguindo os cristãos, fazendo... Quando o fariseu, né? Pelo senso de justiça, ele estava fazendo o que era correto. Quando Cristo derrubou ele do cavalo, que ele entendeu que ele estava totalmente errado e que ele não era o homem bom que ele achava, e sim o principal dos pecadores. Então, esse é o primeiro ponto. Você vai para o batismo, você não pode soltar um camarada ali para sentar e falar, viu, se Deus te chamar, você pede um sinal, pede para chamar 2 hinos, pede para não sei o quê, e aquele monte de coisa, vai batizar chorando, emocionado, né? Eu li uma frase esses dias, achei muito maravilhosa, vou replicar aqui. Num batismo de uma alma emocionada, desce um emocionado seco e sobe um emocionado molhado. Não aconteceu mais nada. Você está entendendo? Não aconteceu mais nada. Porque ele não entendeu a proposta do evangelho, o que ele precisa renunciar e qual é aquela operação, por que eu estou sendo batizado e o que representou Cristo morto na cruz e ressuscitado. Por que ele teve que morrer? Né? Porque do que você está sendo livre? E alguém pensa, eu estou sendo livre do pecado. Não. Está sendo livre da culpa do pecado. Está sendo livre da ira de Deus. Você não está sendo livre do diabo. Não é do inferno do diabo, é da ira de Deus. Porque, por justiça, eu e você merece a ira de Deus. Mas Cristo foi no nosso lugar e bebeu o cálice da ira. É ou não é? Já que ele bebeu todo o cálice da ira, deixou para nós a herança dele, que é o cálice da alegria. Mas é por favor imerecido. Aí você vai lá
batiza, achando que só mergulhar do tibum É o suficiente. já resolveu, batizei, tô salvo. Batizei. Quantos que correram velhinhos na cama não tem que batizar, senão vai morrer e não vai ser salvo. Vai correr a batizar o velho, a velha ou o doente que nem sabia, estava moribundo em cima de uma cama, não tinha nem entendido o batismo, mas alguém falava para ele, viu? Você tem que batizar, senão você vai para o inferno. Ele ficava pensando, rapaz, eu já estou quase morrendo. Se eu não batizar, eu vou para o inferno. Então não, então eu quero batizar. Mas nunca entendeu Cristo. Esse é um problema. Não entendeu nada da salvação, né? Nada. Pode falar aí, João, pode falar. Sobre essa parte que você está falando aí, eu estava lendo esses dias uma parte que me chamou bastante atenção, né? Quando Cristo fez a pesca maravilhosa em Pedro, tá? Que ele mandou Pedro voltar para o mar e lançar a rede. Quando aconteceu da rede vir cheia de peixe, Pedro teve, ainda que precoce, mas Pedro já estava destinado, Deus já tinha um plano estabelecido sobre ele. Você percebe que ele teve uma atitude tão racional que, naturalmente, porque Cristo fez ali, eles passaram a noite inteira tentando pescar alguma coisa, não conseguiram pescar nada. Naquele momento que Cristo fez aquela rede vir se rompendo de peixe, qual que seria uma atitude natural de qualquer pessoa? Lançar-se ao pescoço do mestre, ou abraçar o mestre, agradecê-lo, glorificá-lo por aquela atitude, porque estava suprindo uma necessidade dele. A atitude de Pedro naquele momento foi reconhecer-se como pecador, caiu aos pés do mestre e gritou: afasta-te de mim, que eu não sou digno de ti. Porque ele entendeu que ali estava o Cristo, Filho de Deus. Ele viu algo acima, ele enxergou ali a divindade diante dele, que ele falou: não sou digno de algo tão deslumbrante, de uma maestria tão grande diante de mim, que eu não mereço estar perante ti. E essa é a condição que todos nós devemos estar, né? Não se sentir digno de ter o Senhor. O momento que você se sente digno, amanhã é Santa Ceia aqui na minha comum, né? Você se sentiu digno, aquela máxima, né? Se você não tem pecados, não tome a Santa Ceia. Se você tem pecados, tome a Santa Ceia. Porque, primeiro ponto, não existe ninguém que não tenha pecado. Só aquele que presume não ter pecado. Né? Então, se você não tem, não é que você não tem, você presume não ter. Então você já tem uma prerrogativa de justificação. Então não tome a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia, a única coisa que te condena, né, você toma para condenação, é de não discernir o corpo. E o corpo está ali morto, ou seja, ele esteve morto, claro que não está mais morto, mas comer do corpo é anunciar o corpo de Cristo morto até que ele volta. Está ali na Bíblia. Dá essa explanada sobre o discernimento do corpo. O discernimento do corpo é entender que alguém teve que morrer no teu lugar para que você fosse salvo. Que você mesmo não pode ser salvo por condições próprias, mas que para a salvação existir e você estar inserido nela, alguém justo, santo e 3 vezes santo, teve que morrer no seu lugar, esmagado pela ira de Deus. Então, se você não discernir o corpo, logo você faz o seguinte: pede um perdãozinho da boca para fora, dá uma acertada com a patroa, fala: ó, amor, perdoa eu se eu te magoei alguma coisinha, pede perdão para uma meia dúzia de gente, da boca para fora, porque o interesse é teu. Se não chegasse a Santa Ceia, você não pediria perdão. Então esse perdão é da boca para fora, Deus não vai colocar isso computado lá na tua conta. Tá? É fingimento, é hipocrisia. Aí você olha para a tua mente e fala: não, estou em paz, eu estou digno, né? Vou tomar dignamente. Quando você pensa que está digno, é exatamente aí que você está indigno. Porque o indigno é aquele que pensa não ter pecado. Se você não tem pecado, logo você não discerniu o corpo. Porque o corpo só está ali porque você tem pecado. Porque você é pecador, porque você não é capaz de se salvar. Então, se você não é capaz de se salvar, alguém foi e morreu no teu lugar. É por isso que o corpo está ali, porque você é indigno. Então, está ali: examine-se, cada um a si mesmo, e coma. Ou seja, olha para a tua consciência, põe o espelho nela, vê o tanto que você não merece o teu Salvador, que você não é digno, que por você deveria estar na cruz, morto e eternamente no inferno, que isso é o senso de justiça, ok?
crucificação e eternidade no inferno é para mim pagar os meus pecados, para mim pagar a minha culpa. Cristo foi no meu lugar. É uma forma de punição, né? É justiça isso. Isso é execução de justiça. Né? A execução de justiça. Mas por misericórdia nós fomos livres do juízo e por graça fomos abençoados com a benção que nós não merecemos. Então quando você vai no corpo, você discerne aquele corpo e você rememora, rememorando a dor atroz do Senhor Jesus, do sacrifício do Calvário, que foi inumano aquilo ali. Então, no mínimo, você tem que se sensibilizar e debruçar na mesa chorando por aquele sacrifício que o Senhor fez por você, e você é indigno de tomar. Mas, mesmo assim, o Senhor te fez digno naquele momento, porque você discerniu o corpo, entendeu o que é o sacrifício. Aí você debruça ali, come, participa, e assim sim foi dignamente. Porque você reconheceu que você é indigno. Olha como o negócio dá quase um bug na cabeça, né? E fomos ensinados a vida toda que nós deveríamos se achegar de forma digna. Olha, consciência limpa, examina, se tiver alguma coisa, retrata. Pedir perdão não é no dia da Santa Ceia. Pedir perdão e você ia com autoaprovação, né? Autoaprovação, que é exatamente aquilo que não justifica. Né? O exemplo lá do fariseu e o publicano. Manda bala. Sim. Esse ponto é fundamental, né? Porque a gente, infelizmente, aprendeu a vida inteira esta condição. E aí você esquece todo o sacrifício, você esquece que aquele corpo ali que representa o funeral de Cristo é apenas que você se autoaprovando estar ali é o suficiente para você participar dele. E você esquece todo o sacrifício, toda a dor, tudo aquilo que ele passou por você no teu lugar, e você está ali se autoaprovando, achando que você merece participar, comer daquele pão e beber daquele cálice. Alguns até lembram do sacrifício, mas não se coloca no lugar de condenado. Ele se coloca, ele olha para o sacrifício... Não, lembra com uma emoção, né? Emoção, por quê? Porque a ideia do começo da live, falso evangelho, onde que ele atua? Ele coloca ele traveste a verdade de mentira, né? Ele fala o seguinte, ele coloca ali uma ou duas verdades e embrulha na mentira, né? Para lhe destoar, né? Porque a heresia, ela não é uma máxima contrária à verdade, ela é uma perversão da verdade, né? Perverte a ideia. Então eu vou lá, eu rememoro a dor, eu entendo o sacrifício, mas para mim debruçar ali e comer, eu preciso estar digno, porque senão Jesus não vai me aceitar. Ele não espera que eu me reconheça digno, e sim indigno. Não é que eu tenho que estar em pecado, praticando pecado, para ir lá. Não é esse o ponto. É que o melhor dos homens peca. O homem mais consagrado peca. Né? Até esses dias eu entrei num ponto e falei, se você olha para a cruz como uma permissão para você voltar a pecar, né? Olha, o Senhor perdoa, é só se arrepender. Então, se você olha para a cruz com esta ideia, logo a tua fé não é uma fé salvadora. E nem fé é isso. Não, é uma fé doente, né? A fé salvadora, ela é exemplificada, ela é mostrada exatamente pela guerra contra o pecado, né? Você tentar vencer, negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, tirar de si os seus paladares carnais, negando a você um olhar, uma cobiça, uma mentira, um desejo mundano, você nega aquilo ali, né? Uma oportunidade de passar alguém para trás e ficar rico, você nega aquilo pelo senso de justiça. Você fala, não, o meu Senhor não se agradaria de eu tomar essa decisão ou fazer tal coisa. Então você renuncia todas as fibras do corpo gritando para querer fazer aquele mal, mas você em Cristo fala, eu não vou desagradar o meu Senhor, ele não merece que eu faça tal coisa. Então este aí é um tipo de fé declarada contra o pecado, né? Então se você vai para a Santa Ceia, então eu falei no começo, se você tem pecado, tome, se você não tem, não tome. Não é que não tem, é que não tem nenhum que não tem. Agora tem aquele que presume não ter, né? Ele presume que não tem. E aí ele pensa nessa autoaprovação que você trouxe, que ele é digno de ir participar, porque a consciência dele está limpa. Se tem uma coisa que engana eu e você e qualquer crente, é a nossa mente. Nosso coração está escrito na Bíblia.
A mente, o coração do homem é enganoso. E outra coisa, os Sim. meus pensamentos O não são... coração é perverso, quem o conhecerá, né? É. Então, se eu esperar que o meu termômetro aqui dentro, que dispare algum sinal de alerta, eu estou errado aqui, estou errado lá, não é esse o senso. O senso é o Espírito Santo me guiando em toda a verdade. Eu vou na Bíblia e no Espírito Santo. Ele é a direção, o direcionamento, a baliza da justiça. Eu não posso falar, não, eu não estou acusado, então, que nem os irmãos saem com um monte de conversa aí, Joel. Não, mas Deus cobra de um e não cobra de outro. Que nem nós temos um Deus amigo... faz acepção agora. Nós temos um amigo em comum que Deus falou para ele que ele não devia tomar nenhum gole de álcool mais, tá certo? Certo. Qual era o problema dele? Sem trazer nome, qual era o problema dele? No momento, ele estava caído, destruído, e estava até fazendo com que o próprio filho visse nele um bêbado. Sim. Não é? Perfeito. Ele mesmo falou, ó, meu filho falava, não, meu pai, isso, aquilo. Ou seja, o meu filho está vendo em mim um bêbado. Esse é o exemplo do pai dele. Então o senhor foi lá e falou, não coloca nenhuma gota de álcool mais que eu vou fazer assim. Até assim. também por causa de um processo que ele iria passar, que talvez se ele tivesse nisso daí, a coisa poderia piorar 1000 vezes mais, né? Isso. Aí, se ele não tivesse a luz que tem, ele sairia pregando por aí que não pode pôr uma gota de álcool, que é um pecado que Deus condena. A gente sabe que o vício é condenável. Vamos entrar nessa? É espinhoso, mas vamos entrar nessa? O vício é condenável. Eu conheço pessoas que não pode colocar uma gota de álcool na boca que desperta um alcoólatra dentro dele. Ele não vai controlar mais. Então, esse é um tema terrível. E eu já conheço outros que pode beber 1, 2, 3 vezes e passa 5, 6 anos, se quiser, sem tomar uma gota de álcool que não muda em nada. Não é dependente daquilo, né? É aquela pessoa... Porque vício é um tipo de algema. Concorda? É uma dependência. Vício é uma escravidão. E a graça é liberdade. Se eu estou na liberdade, e algum irmão estiver assistindo aqui, o irmão está dizendo que pode beber, eu estou dizendo que cada um vive em paz, porque o próprio Cristo falou que não é o que entra pela boca que contamina o homem, sim o que sai porque procede do coração, todas as maldades. Então, um gole, e a Bíblia também não condena totalmente, ela diz para nós não cair em embriaguez, ser dado ao vinho, porque aquele era um problema local muito grande. Vide naquela época de Abacuque, o povo de Israel entrou numa embriaguez tão grande, irmão, que vivia caído pelas ruas e fazendo acordos políticos com nações pagãs. É por isso que Deus levantou aquela destruição que Abacuque também preveu, né? Mas... E detalhe, né, Du? Ali Deus condena não só os beberrões, mas também a glutonaria. Ou seja, beber demais e comer demais também é condenável. Tá no mesmo balaio. Tá na mesma balança. Só que só é acusado aquele que bebe. Porque, de certa forma, ele fica um pouco alterado. Mas aquele que come até se empanturrar, quase vomitar, não é visto como um tipo de pecado. E é um pecado previsto na lei. Sim. Tá previsto na escritura, né? Olha como o capeta... Mas volta lá, Joel. No falso evangelho. Traz uma linha de comunhão aí, se você tiver. Então, eu essa semana, até a semana passada, eu tava junto com um irmão no carro, e eu não sabia que ele estava passando alguns processos aí de prova meio dura, e perdido algumas coisas, tido alguns prejuízos, passado algumas situações aí financeiras muito apertada. E nós começamos a conversar dentro do carro e Deus entrou por esse caminho a respeito do evangelho, daquilo que nós vivenciamos na graça, rapaz, e deu um assunto bom. E quando finalizou, ele chorando, Deus visitou nós bastante dentro do carro, e ele chorando falou assim, irmão, tudo aquilo que eu ouvi agora, nesse percurso da nossa caminhada, foi muito, mas muito mais glorioso
e formidável para mim do que ouvir que Deus ia trazer uma chave na minha mão, de que amanhã um portão ia abrir, de que amanhã Deus ia virar meu cativeiro. Isso me estruturou na fé e me fez entender que o meu Senhor passou por mim no meu lugar, daquilo que eu merecia. A partir de agora, chegando em casa, eu vou cair de joelho e vou glorificá-lo, porque ele é digno do meu louvor e da minha adoração. Porque o Senhor falava exatamente isso, de que Cristo, como sendo que Cristo não cometeu nenhum pecado, nenhum delito, nenhuma inveja, nenhum ciúminho, né? Não teve nenhum olharzinho malicioso, não teve nenhum olharzinho de cobiça, não teve nenhum sentimento de inveja, não errou quando ele julgou algo, quando ele tomou de todas as atitudes que ele teve durante a sua caminhada, não saiu fora 1 centímetro, tanto que a Bíblia é clara que ele cumpriu a lei e os profetas, coisa que nenhum homem, nenhuma carne foi capaz de cumprir, que era aquilo que nós já conversamos, era a expressão do caráter de Deus, que o homem era incapaz de cumprir. Cristo veio, cumpriu. E ele sendo Cristo, e ele tinha natureza humana, ele recebeu a reprovação de homens, ele recebeu afrontas, e hoje crentes não querem receber afronta, não querem ser alguém virar as costas, ou alguém falar algo que te ofende, você já se sente que Deus não está com você, ou que Deus não te ama, porque como que Deus pode permitir você passar tamanha afronta sendo crente? Ora, se Cristo passou, por que nós não podemos passar? Deveríamos passar e passar alegremente. 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 E esse ponto foi fundamental para elucidar para ele. Falar assim, Cristo, ele não só passou afronta, que ele foi zombado, escarnecido, que desceu ao nível mais baixo de tomar cuspurado, ser cuspido na sua face. Algo que é nojento, que é arredio. E ele recebeu isso sem retrucar, e ele poderia, se ele quisesse naquele momento ali, de ardor de ira, mas a vitória dele estava exatamente em não, me fugiu agora a palavra. Reagir, ele não reagiu. Não reagir, não ter nenhuma reação naquele momento. Como cordeiro mudo, ele tinha que ser levado ao matadouro. Então, ele tem uma parte, não sei se é em Mateus ou se é Lucas, que está escrito que na cruz ele desprezou a afronta. E eu acho que esse é um grande segredo que o crente precisa aprender, é desprezar toda a afronta, toda a sua guerra, toda a sua prova. Ele precisa aprender a desprezar isso, compreendendo que isso faz parte do processo de aprimoramento nosso para a vida eterna. Como é que é lá? Na cruz ele desprezou a afronta? Isto. É isso? Deixa eu ver aqui. Isto, na cruz ele desprezou a afronta. Ver se eu acho aqui, mas... Hebreus capítulo 12, no versículo 2. Vou ler aqui, Joel. Aproveitei para trazer. Leia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aí aqui vem uma consideração, né? Uma consideração. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Porque é exatamente este ponto que você vê um justo suportando tudo por causa dos injustos que somos nós. É aí que você se confronta no dia da adversidade e fala, será que eu devo afundar o meu barquinho mediante a este ventinho aqui? Ou devo agarrar e seguir até o final, porque o Senhor já suportou o pior por mim, né? Bom, eu estava falando com os irmãos e até um ponto para nós abordar aqui. Tem até nosso querido amigo Rafa, se ele estiver online aí ou não tiver, e ele não vai ficar bravo porque nós briga direto, né? Ele tá acostumado. Ele é pré-tribulacionista, e não é só ele, tem muitos que acreditam que a igreja não passará
pela grande tribulação, né? Bom, eu e você, nós somos pós, né? Cremos que a igreja passa. Sim. Eu estava fazendo umas pesquisas aqui, né, para os meus vídeos e tal, e eu acompanhei um pouquinho de perto ali algumas informações dos crentes lá no Afeganistão, né? Dos cristãos no Afeganistão. A situação é tão caótica, tão infernal, que eles tiveram que abandonar as suas casas. Isso está acontecendo agora, em real time. Abandonar as suas casas, seus comércios, tiveram as suas contas bancárias canceladas. O Talibã depredou, irmão, destruiu as propriedades dos caras, procurando eles escondidos em algum sótão, algum porão. Tiveram, Joel, que as famílias inteiras, por quê? Porque as fronteiras do Afeganistão, elas fecharam. Ele faz fronteira com vários países, né? Aquela região é do tamanho de um estado nosso aqui, o estado de São Paulo, até menor. E todas as fronteiras, devido à tomada de poder do Talibã, eles fecharam as fronteiras com o Afeganistão. Então os cristãos não conseguiam atravessar a fronteira, não conseguem atravessar a fronteira. Para onde eles fugiram? Para o deserto, para a área desértica, onde encontra algum tipo de caverna e abrigo, mas não tem acesso à água, não tem acesso à higiene e não tem acesso à comida, porque leva só o que pode levar. Então agora eu te pergunto aqui, mas pergunto de forma genérica para a live toda. Para esses cristãos, está acontecendo a grande tribulação ou não? Sem dúvida nenhuma está ocorrendo. Eles já estão, aí tem alguns órgãos, né, que tentam enviar mensagens de forma codificada, para enviar vídeos, leituras bíblicas, palavras de conforto, para chegar. Você não tem ideia, a gente acha que a gente é muito precioso, sendo cristão aqui, fazendo o que nós fazemos. A gente vai numa visita, dá umas pregadas num culto, dá uma pregada, conta umas obras, e ou toca um violão, atende um povinho com uma cesta básica, a gente começa a ver um preciosismo. Isso aí é um caminho muito terrível, né? Rapaz, tem muito gente... perigoso, né? Joel, tem gente trabalhando na sordina, de madrugada, irmão, correndo risco de morte. E esses cristãos que fugiram, aonde tem um sinalzinho de telefone, eles captam mensagens para ouvir a palavra de Deus, ouvir falar, porque eles não têm acesso à Bíblia, nenhum aplicativo eles podem ter, que dirá uma Bíblia física, né? Fugindo, afugentado. Você imagina o que vive um cristão desse, com as suas famílias inteiras. E o detalhe, né? Quantos exemplos nós tivemos de cristãos que foram para a forca glorificando, foram para a fogueira cantando, foram para o paredão de fuzilamento dizendo glória a Deus, nega o teu Cristo, eu não nego, você pode me separar da minha família, pode me separar da vida, dos meus negócios, mas de Cristo você não é capaz de me separar. Rapaz, que tipo de crente é esse? Esse é um tipo. E aí os cristãos de hoje, porque o chefe tá dando umas broncas, tá dando ali uma cobrada maior, porque o vizinho falou algo que chateou, que magoou, tá sendo perseguido. Tá sendo perseguido. Isso aí é perseguição. E às vezes ele mesmo que causou, né? Porque crente, não todos, mas tem uma boa maioria que é forgado, que acha que Deus tem que fazer tudo para ele, né? O ateu, eu não estou defendendo o ateu. O ateu ou qualquer outra religião, o cara rala a madrugada inteira, se forma, entra em faculdade, come livro, dorme 3 horinhas por noite, vive igual um zumbi com os olhos no fundo para alcançar alguma coisa. Ou o empreendedor, o cara vai, rala, se dá, se doa, se gasta, perde, ganha de volta, acerta, erra, feito um louco para um dia alcançar alguma coisa. Agora chegam uns crentes que da noite para o dia, Deus tem que fazer tudo para ele. Não, eu entrei aqui, eu sou iluminado, eu tenho que ser promovido, não pode acontecer nada comigo, mas não produz nem metade do que o outro produz. Ah, Deus mandou contar uma obra. Você conta, irmão, na hora do almoço, da janta, né? Porque naquele horário você está sendo pago para trabalhar. Teu patrão não vai pagar você, pagar a tua hora para você contar a obra, para você dar recado. Não é verdade, Joel? Verdade. Realidade pura. Guardado as proporções aí, um caso muito raro que Deus te tome para alguma coisa, mas é exceção. Por via de regra, tem que trabalhar, está sendo pago. Né? E depois achar ruim. Depois achar ruim que o encarregado está perseguindo, isso que você falou aí. Estou sofrendo perseguição. Aí vai na orquestra, desafina, não aceita conselho, não aceita nada, é bicudo, é bravo, e o encarregado está perseguindo, é um demônio.
Isso aí é perseguição. Precisa de pegar, mudar um cara desse pro Afeganistão, falar, agora você fala aí no meio dos talibãs que você é crente. Aí você vai conhecer a perseguição. Aí você vai ver o que é Aí você vai perseguição. saber o que é ser perseguido por causa. E tem uns que nunca nem anunciou o evangelho e fala que é perseguido por causa do evangelho, né? Aí que tá a perseguição, né? Qual que é a raiz dela, né? A raiz é problema social, comportamental, Sim. picuinha, né? É capricho, Atitude. as atitudes, é o seu temperamento que desencadeou esse tipo de problema e você chama de perseguição. A perseguição prevista na Escritura é por causa do Evangelho. O Evangelho é que fez com que Paulo fosse, os apóstolos fossem, João fosse para a ilha, é por causa, os crentes primitivos corriam de um lado para o outro, as famílias inteiras eram mortas por causa do Evangelho, não é por causa de picuinha. É ou não é? Perfeito. Que nem aquele dia você estava comigo lá em Itatiba, né? Que Deus falou na palavra de alguém que estava se sentindo perseguido, e na verdade era um diácono que na cidade dele, o ancião levantou um outro diácono sem o consentimento dele. Porque ele era diácono mais velho, o ancião não se entendia muito com ele, aí levantou um diácono sem o consentimento dele, e ele já estava com a carta de renúncia para vir De aqui renúncia. na Mas RP, pensa no crente frouxo. porque estava sendo perseguido, Joel. Ele estava sendo perseguido. Isso aí É era. uma vaidade. Ele não percebeu que ele estava no ápice da vaidade dele, né? É impressionante como a gente foi fragilizado, né? Então, esses dias eu nomeei, e vou te emprestar se você achar bonito, Claro que quero. a trindade satânica do evangelho falso: Top. vitimização, meritocracia e teologia da prosperidade. É a ponta do tridente. 3 pilares que o diabo levantou dentro dos cristãos, né? Ele faz isso aí ser como fosse um evangelho. Vitimiza, meritocracia e teologia da prosperidade. Esses três é o tridente do capeta, irmão. Se tem um tridente que está previsto lá no Apocalipse de Pedro, é esse aí que ele está espetando as igrejas e está arrastando um povo enorme. Eu falei para os irmãos esses dias, lá na China, lá você pode ser cristão desde que, antes de começar o culto, você cante um hino para o partido. Antes de abrir o culto, as únicas igrejas regulamentadas que sofrem todo tipo de sanção, ainda assim, quando vai abrir o culto cristão, tem que cantar um hino para o partido. Crianças são proibidas na igreja. Por quê? E Bíblias foram canceladas e proibidas até em aplicativo. A própria Apple derrubou da Play Store, da Apple Store, derrubou o aplicativo da Bíblia. Não tem mais. Na China não tem mais. Não existe mais. Não tem também na Play Store. Ou seja, você não tem acesso à Bíblia, nem física, nem digital. E no culto você não pode levar criança. Por que não pode levar criança? Para que a próxima geração não reconheça a Cristo. Se essa ainda tem alguns resquícios, eles estão soterrando. E a próxima não vai nem reconhecer, porque não vai ter Bíblia e nem criança que ouviu falar de Jesus. Acabou, irmão. E isso vai tomar conta do mundo inteiro, né? Porque dali empresta a ideia para o mundo todo, e essa agenda progressista que já está a todo vapor, aí vai chegar os tempos em que o cristão, até esse tema que nós estávamos abordando aqui, eu queria falar, a grande tribulação. Eu trouxe o conceito desses cristãos. Afeganistão, eu dei um exemplo, mas tem outros países, sim, né? Tem outros países em que a religião é majoritariamente islâmica, e outros que são países ditatoriais, né? Que do ranking aí, nós tem ali a Coreia do Norte, depois vai descendo. Esses países, todos os cristãos já enfrentaram a grande tribulação. E agora está enfrentando, como lá no Afeganistão. Então, às vezes a gente espera que vai ser um evento global. Pode ser, mas já está cheio de amostra grátis acontecendo em pontos isolados. Em que já está pulverizado, né?
no globo. Em pontos isolados ela já existe. Então, talvez, que nem eu, você, que nós estamos no Brasil, em países com uma certa liberdade religiosa, nós não estamos sentindo isso aí ainda, né? Ainda não está acontecendo. Mas em real time, tem irmãos meu e teu correndo pela própria vida só porque é cristão nesse exato momento. Sim. O cara está correndo risco de vida e estão sendo mortos só porque professou Cristo. Então, a grande tribulação talvez não seja um evento global e coordenado. Pode ser que chegue, Joel. Eu acredito que vai chegar uma hora que vai tomar tudo. Mas já está acontecendo em várias realidades. Tem gente já vivendo em países o que a grande tribulação prevê. A igreja... E outra coisa, eu tive uma informação top, em que essa igreja, né? A igreja não é uma igreja, um prédio ou um CNPJ, e sim um povo cristão. Não é um povo que se vitimiza, Joel. Olha que coisa top. Um porta-voz que fica intercalando ali, conversando com eles, diz, eles não são uma igreja alegre. Salvo algumas exceções, são uma igreja que canta, que glorifica, que vive Cristo. Irmão, nós não tem 1% disso daí ainda. Não tem. Porque nós temos um evangelho tão falsificado na raiz, que ele usa esse tripé aí, essa trindade satânica, que é vitimização, meritocracia e teologia da prosperidade. Esses 3 venenos entrou na alma do camarada, só Jesus para taiar, irmão. Senão o cara não sai mais. E você vai falar das Na verdade, esse tripé aí transformou os cultos num verdadeiro legalismo, né? Essa é a grande verdade. Faz mais sentido você se justificar pelas obras. Né? O legalismo, ele realmente é um tombo que você não vê cair. Sim. É um tombo, é um precipício que você não vê. Quando você faz algo por uma via de regra, por fazer. E aí você não tem nenhuma expressão, você não tem nenhum sentimento, até porque você não enxerga valor nenhum no sacrifício de Cristo, você enxerga valor em si próprio. Nas suas obras. Então você vai achando que você está indo só para cumprir ali um processo, como a gente sempre conversa, né? Você está indo para fazer o certo para não ser punido e fazer o certo para receber a benção, né? Para receber a premiação. Você não faz o errado para não ser punido e faz o certo para ser abençoado, né? Eu vou receber a salvação por fazer tudo certinho e não vou para o inferno por não ter feito as coisas erradas aqui. E aí pronto. Isso é um legalismo puro, né? E aí você vai chegar na porta lá, no dia, vai falar, não conheço você. Ué, mas eu profetizei, expulsei, eu orei, eu curei, exatamente, mas não te conheço não, pode descer lá com os bodes. Pega aí a fileira da esquerda aí, ó, e pode carpir o pé, filho. Vai embora. Que não... E aí? Mas eu não te conheço, mas não foi no teu nome? Mas eu não te conheço. Então, vai estar dizendo aí, né? A Bíblia previu lá, muitos vão dizer, Senhor, Senhor. Não vos conheço. É forte demais. Então, voltando ao tema do verdadeiro e falso evangelho, a gente sempre fala que não é algo de fácil identificação. Você não identifica facilmente o falso evangelho. Com muita dificuldade você identifica ele, porque ele é muito sutil, ardiloso, ele é rasteiro, ele vem vestido de boas intenções, de boas ideias, de boas obras. O próprio Satanás... Dentro da própria escritura, às vezes, né, Du? Não, ele vai utilizar muito recurso bíblico. O próprio, voltando a Pedro, que é no começo da live nossa aqui, Cristo identificou Satanás em Pedro, travestido de amor e amizade. Presta atenção. De carinho, de proteção. Ele não vem vestido de capeta, ele vem vestido de amor fingido, de amizade, de companheirismo, de afeição. É isso. Ele olhou para o mestre e falou, Senhor, mas vamos achar um jeito para o Senhor não ser crucificado. Né? Nós quer tão bem o Senhor. Ele enganou tão bem Pedro, que Pedro mesmo pode ver que o Senhor não mandou Pedro calar a boca. Ele não falou com Pedro. Ele falou, cala-te, Satanás. E ele não chamou Pedro de Satanás, porque Pedro não é Satanás. Ele não xingou Pedro.
Não ofendeu Pedro. Ele encontrou o demônio que estava enraizado lá embaixo. A raiz do problema é que Pedro não tinha identificado, Cristo identificou e falou: cala-te, Satanás, que me serve de escândalo. Porque ele tinha pervertido a ideia dentro de Pedro e Pedro não percebeu. Passou as defesas de Pedro. Ele não percebeu, não identificou. E Pedro foi enganado por um sentimento de afeto, amor, carinho, cuidado, por um amigo, pelo mestre dele, né? Não sei o que está acontecendo. Verdade. Tá travando aí, Joel? Travou. Mas tá me ouvindo? Eu estou ouvindo, muita bala, dá para falar. Mas a imagem travou. Tranquilo. Mas, enfim, esse é o caminho do falso evangelho. O falso evangelho, ele procura exatamente aonde é o teu ponto cego, onde você não percebe, é aonde ele vai entrar. É isso aí. Mano, você quer falar mais alguma coisa? Pode falar de áudio, de vídeo travado mesmo. Aí deu uma travada aqui na internet. Tá me ouvindo? Mas o áudio dá para ouvir, pode mandar bala. Você tem mais algumas coisinhas a falar? Eu acho que esses pontos são fundamentais e eu vou te dizer, voltando ao assunto que eu falei sobre o irmão no carro, ele não tinha a noção do pecado original. Então você percebe que as pessoas ainda permanecem, na sua maioria, talvez. Poxa vida. Rapaz, está travando aqui, meus irmãos. Travando mesmo. O problema de live é isso, né? Que você depende da internet em full time e aí pode ser que oscila e depois tem uma dificuldade muito grande para reconectar. Mas eu agradeço aos 136 que está aí. Eu vou tentar chamar o Joel de volta. Só um momento, queridos. Vou tentar chamar ele de volta aqui. Vamos lá. Se conseguir. Ô Joel, se você estiver me ouvindo aí, eu enviei o convite de volta. Vê se você consegue aí. Aí, voltou? Beleza. Voltou. Você estava falando que o irmão não tinha consciência da questão do pecado original. A partir daí deu a travada. Então, aí você percebe que as pessoas ainda não têm o real entendimento daquilo que é o verdadeiro evangelho, da nossa condição de reconhecer o nosso pecado, as nossas miserabilidades humanas e da necessidade que nós temos todos os dias de ir aos pés de Cristo, olhar para a cruz, reconhecer a nossa condição pecaminosa, nossa. Que aí eu perguntei para ele, irmão, naquele sentido, o que é cruz por irmão? Irmão, cruz é uma prova. Eu falei, não, cruz é o teu pecado. Você percebe que ainda está bem enraizado ainda essa questão de pregações que veio aí ao longo do tempo sendo colocado que cruz é uma prova, é um filho especial, às vezes é uma esposa que é problema, um esposo que é problema, é um pai, uma mãe, isso que foi colocado como uma utopia, que isso não existe. A verdadeira cruz que nós temos que pegar todos os dias é o nosso pecado e renunciar-se a si mesmo. Eu acho que o ponto mais fundamental ainda é a renúncia, porque não existe, eu percebo isso, Edu, que não existe nada mais forte do que você renunciar a si próprio, que é os teus egos, as tuas vaidades, as tuas paixões, os teus desejos. Por que Paulo disse, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vem, que vive em mim. Por isso que ele tinha aquela intrepidez no evangelho, de se lançar de uma forma tão brutal dentro do evangelho para anunciar Cristo, a ponto de não ter a sua vida por preciosa e dizer, gasto e deixo-me gastar pelo evangelho, porque já não era mais ele que vivia, era Cristo nele. E isso faz o cristão entender, compreender a força de Deus nele. Então, só através da tua renúncia,
de você reconhecer os teus desejos. Paulo, ele aniquilou todos os teus desejos, o seu trabalho, os seus projetos, seus sonhos, tudo aquilo, ele aniquilou tudo aquilo por amor de Cristo. Quando você entende que é necessário você renunciar todo o teu eu, até a tua vaidade porque nós não podemos ser humilhados, porque nós não podemos ser afrontados, porque nós não podemos perder, porque nós não podemos passar por provações, porque o nosso carro não pode ser roubado, porque somos servos de Deus, porque o vento não pode passar na minha casa, levar o meu telhado, me deixar debaixo de água, porque eu sou um servo de Deus. Enquanto esta vaidade estiver intrínseca dentro de nós, nós não conhecemos ainda o real sentido do verdadeiro evangelho e não nos renunciamos a nós mesmos. Perfeito. Eu deixei uma frase aqui para ler junto com os irmãos, só para fazer uma discrepância do falso e do verdadeiro, só para deixar assim. Tem muito para fazer, dá para fazer uma lista enorme, mas eu deixei essa daqui. Falso evangelho. O que o falso evangelho diz? Você é um diamante, uma joia rara para Deus. O verdadeiro evangelho: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 64, verso 6. Mas o falso te chama de diamante, varão, te chama de joia. Você é a coisa mais preciosa de Deus. Você é o centro do plano de Deus. O Senhor e a nossa vitória tem sabor de mel, né? Então, este falso evangelho antropocêntrico, ele envenena, ele deixa você moribundo a ponto de não suportar. E a inércia já é a vitória de Satanás. Porque na inércia você já não está mais reagindo. Você é um camarada que já não tem nenhuma reação cristã. Então você já está confortável naquele estado de que o Senhor me abençoou, me salvou, me guardou, eu já falo em língua, eu isso, eu aquilo, ou seja, está completo. Você está exatamente... Se você não buscar o conhecimento, você não se arrepende. Não se arrepende. Tem crente que ele é capaz de orar e aí entra naquela, perdoa as minhas falhas e as minhas fraquezas. Ponto. É o suficiente para ele achar que Deus está perdoando ele. Até porque está escrito que o nascido de Deus não peca, né? Então ele falou, se eu nasci de Deus, logo eu não peco. Se eu não peco, eu tenho apenas algumas fraquezas. Então eu só tenho que tratar... Destrincha isso daí que é top. O pecado do nascido de Deus, que o nascido de Deus é aquele que sepultou o velho homem, nasceu um novo, portanto é desta pessoa que nós estamos falando, que já tem a consciência do verdadeiro evangelho. Então este sim, ele comete o pecado, mas o pecado não é imputado como crime para Deus, porque este já é justificado na justiça de Cristo, portanto ele é o justo que cai 7 vezes é levantado. Toda vez que ele cai, o crime dele não é imputado como crime contra Deus, ou seja, é apenas um pecado, porque ele volta para o Senhor, debruça nos pés dele e busca a reconciliação. Como é que é o nome lá? Confessando os pecados. Ele chega em Cristo, ele confessa os seus pecados, reconhece a sua miséria, todo dia ele reconhece, todo dia ele pega a sua cruz, porque a Bíblia faculta isso, para pegar a cruz diariamente. Tem um ponto que Cristo fala que é diariamente pegar a cruz. Então, este daí, ainda que ele peca, o pecado não é contado como um crime contra Deus, porque em Cristo todos os crimes nossos já estão pagos. Então, não é que eu não caia no pecado, é que já foi pago, né? Não é que eu posso pecar, não é uma liberação, um liberalismo. Mas é complexo sempre, Joel, porque transferir a ideia para a pessoa é muito difícil, logo se você não está exortando uma palavra aí, né? Fazer a pessoa entender isso daí, eu acho complexo. Nem sempre eu consigo transferir a ideia do que eu já entendi. Esse é um ponto que é complicado de você fazer a pessoa entender. Por que eu não peco? É muito complexo. Por que eu não peco? Você não peca... Porque senão acaba... eles entendem que abre-se uma libertinagem para o pecado. E não é isso. Pecar, né? É uma liberdade... Não tem liberdade. Não é isso. Não tem liberdade para pecar. Você peca
Como Até você, porque o pagamento do pecado é a morte, então você não vai querer viver pecando, né? você peca, mas a tua vida está toda em Cristo. Ele já pagou porque você é nascido de Deus, então você está dentro do concerto, você está dentro do acordo, dentro da aliança, né? Dentro do plano da salvação. Então, como você é nascido, você reconhece tudo em Cristo. Então você volta nele com os teus pecados, confessa, se humilha, e o arrependimento é uma tomada de decisão, ou seja, é uma inversão de postura, né? O arrependimento não pode ser apenas um remorso. Ah, meu Deus, eu não quero pecar, eu pequei e choro um pouquinho. Não, você tem que tomar uma decisão para não pecar mais. Se lá para frente você cair no mesmo erro, mas o Senhor vai lembrar que desde aquele dia que você caiu, você tomou uma decisão e fez tudo ao teu alcance para não cair mais. Se você caiu, Sim. você está no justo que cai 7 vezes. Porque dentro da justiça... Até porque o arrependimento te faz mudar de atitude. É a mudança de atitude. Aí é o caminho do arrependimento. Se é só choro, é um pequeno remorso e não vale de nada isso daí, né? Não vale de nada. Mas é isso, E aí mano. você está andando em cima da navalha. A pessoa que está andando por esse caminho aí, ela está indo de encontro, aí sendo inoculada por Satanás num caminho de trevas. Está indo para o caminho das trevas e não da luz, né? Não dá luz. Mas a palavra cristocêntrica, esses tempos atrás, o senhor preparou um culto e teve uma palavra cristocêntrica, ficou gravado online. E eu recebi comentários de irmãos em países árabes. O irmão mandou um comentário e falou: irmão, eu estava no país. Foi a primeira vez que eu ouvi uma palavra, segundo este irmão, primeira vez que eu ouvi uma palavra que fez sentido com a minha realidade aqui. Porque eu vivo ouvindo palavras e as palavras dizem que Deus vai entrar, que tudo vai dar certo, que o Senhor vai virar meu cativeiro, que a alegria está chegando, que a minha lágrima vai ser enxugada. E isso não faz sentido aqui. Aqui eu não posso declarar que eu sou crente. Se alguém souber que eu sou crente aqui, eu estou morto, eu e minha família. Então essas palavras, elas não fazem sentido para outras realidades. Às vezes fazia sentido para uma realidade como a nossa, que nós via irmãos que não tinha nada, Deus deu tudo, dormiu pobre, acordou rico, e a gente ficava espelhado nisso, esperando que um dia nós fôssemos sorteados também. Então a gente queria ouvir essas palavras, para que isso... Vivia numa expectativa, né? E aí isso daí não acontece, não. Se você não levantar de manhã e não for trabalhar, meu amigo, ninguém vai pagar suas contas, a não ser que você teve muita sorte e nasceu filho de pai rico, né? Aí glória a Deus, né? Aí glória a Deus. Mas não é o caso da maioria. E o falso evangelho, ele realmente mata mais. Um dia eu falei uma coisa, o irmão falou que era pesado demais, mas eu digo, é melhor uma pessoa no carnaval do mundo do que sentado dentro da igreja, ele se alimentando desses vieses, né, de vitimismo, meritocracia e teologia da prosperidade. Uma pessoa dessa dentro está exatamente onde o adversário quer que ele fique. Na inércia, que um dia, quando ele chegar pelo legalismo das suas obras, ele vai presumir poder entrar e vai escutar um não te conheço. E aí, Satanás obteve vitória em cima de um cara que viveu a vida inteira dentro de uma igreja, de um sistema religioso, falando amém, dando glória, cantando um hino de terninho, fazendo ali tudo o que a religião pede, ele cumpriu religiosamente e no final vai tomar um susto que a pessoa de Jesus não conhece ele. E aí, mano? Aí é duro, né? Aí você colocando essa situação aí dos três pilares, né? Que é a meritocracia, que é quais outros dois? Vitimismo e teologia da prosperidade. Vitimismo e a teologia da prosperidade. Aí você fala, melhor estar no mundo, no carnaval, do que estar dentro da igreja com estes pilares, ancorado nesses pilares. Alguém pode dizer que está aí na live, nossa, mas isso é muito forte, muito pesado. Aí nós vamos lá aonde Paulo, a igreja, disse à igreja de Corinto, em 15 de 1 Coríntios, que aqueles que buscam a Cristo somente pelas coisas desta vida são os mais miseráveis dos homens. Então está dentro totalmente desse contexto do meritocracia, do vitimismo e da teologia da prosperidade. Porque vitimismo, você pensa só em você. Teologia da prosperidade, você só quer os bens materiais, né?
E Meritocracia? a meritocracia, você acha que você merece tudo isso. Então você está englobado dentro disso daí, você está sendo considerado o mais miserável dos homens. Você foi muito feliz nessa colocação aí, esse texto. A gente sempre fala ele, mas não me veio na mente, você trouxe, foi perfeito. Porque é exatamente, ele colocou o mais miserável O dos homens. mais. Porque você tem acesso a toda a riqueza e quer as migalhas da terra. Você tem acesso à riqueza eterna e fica buscando a pessoa de Cristo por migalhas terrenas. Então, a pessoa que está lá no mundo é menos miserável do que é uma pessoa dessa. Menos Verdade. miserável. Até porque aquele lá, ele pode ter a sorte de alguém anunciar a ele o verdadeiro evangelho e ele nascer de uma vez como uma nova criatura. Agora, essa pessoa dogmática, religiosa e dentro desses vieses, ele vai ter uma dificuldade enorme de ser confrontado com o verdadeiro evangelho. Ele não vai aceitar, vai ter muita resistência e é perigoso. Essa pessoa já se tornou uma pessoa de dura serviço. Não dobra. É perigoso espanar o parafuso, mas não aceita. Por quê? Porque ele já se convenceu de que aquilo é aquilo. Então isso é graça. E agora alguém que está lá fora pode ser convertido, porque vai começar do começo, vai nascer aquela pessoa. Agora esse pensou ter nascido, mas foi corrompido pelo sistema dessas ideologias meritocráticas, vitimistas e de prosperidade. Isso mata qualquer alma, mata qualquer igreja. E olha, ela parece viva, né? Ela parece viva. Até lá nas cartas, né, de Apocalipse. E entrar nisso. Tem uma... É aí que diz, tem nome de que está vivo e está morto. E julgam que esse daí é aquele que adulterou, aquele que fornicou, que está lá dentro. O cara está lá morto, apontando o morto, achando que o outro está morto, e é ele que está morto. Ele está morto. Exatamente. Ela tem nome de estar viva, ou seja, ela aparenta estar viva. Você passa e olha com o olho da carne e você vê uma igreja sorrindo, feliz, cantando. Parece que tem muita vida dentro dela. Mas é pura legalidade, é puro legalismo, vitimismo, meritocracia, teologia da prosperidade, é religiosismo, dogmatismo, só este fardo satânico na costa de um povo que vai viver sorrindo, mas vai morrer chorando. E aqueles que vivem chorando, vai morrer sorrindo. Né? Então eu nasci morto, mas vou morrer vivo. Vai morrer vivo. Top. Tem mais alguma coisa aí? Tem mais uma pregada? Tá sentindo? Não, eu só gostaria de finalizar a minha parte. Esses dias eu li uma frase que eu achei muito interessante e me tocou profundamente, que diz assim: há quem me dera que eu se perdesse de mim e me encontrasse em Cristo. Às vezes nós precisamos perder de nós mesmos, dos nossos egos, das nossas vaidades, das nossas autoaprovação, daquilo que nos fomenta para o mal, nos se perder de tudo isso de nós mesmos e nos encontrar nos seios de Cristo, que aí nós estaremos salvos para a vida eterna. Cara, mano, eu tô terminando de ler esse livro aqui, O Peregrino, e bem no começo eu já fiquei fã desse autor, que eu não sei pronunciar o sobrenome dele direito. É John, eu não sei se é Bunyan ou Bunyan, não sei como é que pronuncia isso aqui direito. Eu sou semi-analfabeto, então não adianta tentar falar. No momento, tinha a igreja anglicana, né, na Inglaterra, e os caras todo atrelado a um sistema, engessou o evangelho, e esse camarada que é o autor do Peregrino, vinha moendo no evangelho verdadeiro, mas regaçando, causando mesmo, incomodando, mas incomodando muito, João. Que nem João Batista quando começou lá junto às beiras do Rio Jordão. Exato, veio na pancadaria do evangelho, sem misericórdia no sentido contra o falso evangelho, né? Sem alisar o falso evangelho, sem meias palavras, só direta, só na jugular, direto. E aí os caras prenderam ele e teve uma audiência. E na audiência chegaram a uma conclusão que ele tinha que ficar preso 12 dias, né, como uma forma de punição. E aí um dos representantes lá falou: olha, e assim, quando você for solto, você tem que participar dos cultos anglicanos, seguir direitinho e não pregar mais o que você está pregando, isso. Aí deram a palavra para ele, para o John. Aí ele falou assim: eu vos digo que se me soltar hoje,
Amanhã eu estou pregando de novo as mesmas coisas. Então me prendam de vez. Prenderam ele 12 anos, mas foi em 12 anos que ele escreveu um monte de livro. Ou seja, independente da situação, ele não mudou a sua postura. O compromisso é com o evangelho. A esposa dele ia na cadeia visitar ele, orava junto, ele escreveu os livros, enfim, passou os 12 anos lá dentro, depois foi solto, voltou a pregar, mas enfim, irmão, é forte. Se algum crente ainda não leu, irmão, porque às vezes traz consigo aquela ideia de congregação, a gente não lê livro, é só a Bíblia, e muito pouco ainda, compra esse livro aqui, ó, O Peregrino, e você vai entender... Depois você passa para mim que eu vou comprar. Isso aqui, ele vai traçar uma ideia fictícia de um peregrino que passa por todas estas cidades. A cidade do legalismo, a cidade da vaidade. Joel, mas é muito top a construção chique, hein? Que ele faz. Chique. E aí mostra ponto a ponto. Se um cristão ainda não entendeu o evangelho por oração ou por algum... Eu digo que não é isso que vai te salvar, não é esse livro que vai te salvar, mas isso vai te ajudar muito, porque eu li, do meu, se você tem comunhão comigo, com o que eu falo, gosto do que eu prego aqui no canal, e enfim, esse livro eu amei, é um livro muito bom. É um clássico, a maioria dos irmãos que lê livro, que consomem, já leram, a maioria já leram, mas quem não leu, eu convido a ler, ajudaria muito, é muito top. Eu vou ler com certeza. Ele é pequeno, é um livrinho fino. Isso aqui você pega 2... Eu li 90 páginas numa pegada. Olha, top. Foi 90 páginas. Queridos, Deus, olha, chegou 150, Joel, já encheu a salinha, irmão. Encheu a salinha. Top. Deus que abençoe aí a todos, né? Deus abençoe a todos. A live não vai ficar salva no Instagram, eu vou jogar lá no YouTube, se vocês quiserem ver a cara desse negrão top aí, e esse nariz feio aqui, vocês vão ter que ver lá no YouTube, Eu vou colocar amanhã cedo lá. Deus abençoe, Joel, por participar, mano. Quiser saudar... Deus abençoe, Edu, foi top. Eu acho que isso é necessário, porque, só um adendo, que, como você sempre diz, né, que o povo sofre por falta de conhecimento, é levado a cativo por falta de conhecimento. E esse conhecimento, se ele vai ficando sem comentar, sem falar, ele vai dando uma esfriada. E nós vamos começando a perder aí os rumos. Então isso precisa ser todos os dias avivado dentro de nós. É como alguém diz que não precisa tanto motivação, porque todos os dias tem que se motivar. É que nem banho, se você não tomar banho todo dia, seu corpo é cheio de sujeira. Então nós temos que nos banhar nas águas das Sagradas Escrituras todos os dias e falar do Eterno e do seu Filho Jesus, que é a primazia do Rei e que certamente é a porta que nos levará aos céus. Depois a gente faz mais umas aí. Esse ponto que você falou é o que Paulo disse: eu não vos canso de dizer-vos sempre as mesmas coisas. Que era para puxar, vai vindo, né? Era para fixar, né? Tem uma ciência que é comprovadamente. Você pega um livro para ler, que eu peguei aqui, né? Tem mais um que eu estou lendo também aqui, olha, o Manual da Tipologia Bíblica. Isso aqui também é top. Eu estou cheio dos livros agora, irmão. Ó, os atributos de Deus. Rapaz do céu, você tá chique, hein? Estou cheio dos livros agora, ó. As Parábolas de Jesus, de John MacArthur. Tô tomado. Preciso fazer uma visita nessa biblioteca aí, viu? Enfim, mas você lê um livro e tem um processo que você vai perdendo, né? Não sei quantos dias depois você já perdeu quase 70%, depois você chega a perder a quase 90%. Ou seja, você tem que fazer uma releitura. Por isso que a Bíblia, os livros, a gente não tem, eu li a Bíblia toda, pronto. Não, você tem que ler sempre. Ler sempre, para refrescar a memória, para reativar a memória, usar até alguns recursos aí que eu estou aprendendo. Você lê, depois mais tarde, 6 horas depois, você dá uma repassada em alguns pontos para fortalecer a memória e fixar a ideia, né? Então, para todos nós, devemos sempre falar dessas coisas que são boas. O povo já está saindo, porque na salinha já está tocando o hino, Joel, e os irmãos já estão saindo fora. E nós estamos aqui enchendo linguiça. Deus abençoe a todos, paz. Deus abençoe, meu irmão. Tamo Amém. junto. Tamo junto. Com Deus. Amém. Amém.